Movimento acelerado na vertical, o famoso probleminha do elevador. Antes eu vou passar um vidinho aqui para você, fica vendo, olha lá, 3, 2, 1, vai! E aí, Children, beleza? Tô dentro do elevador agora para mostrar para vocês o famoso problema do elevador. Colocar Nossa Senhora caiu aqui, ele deu uma massa dele, 50,5, e esse é o peso que ele tá. Eu tô agora no segundo andar, eu vou botar o oitavo andar. Então o que vai acontecer? Eu vou subir acelerado. Subindo acelerado, o que acontece com a massa dele? Parece que ficou maior, então a gente chamou isso de peso aparente. Agora que a gente já está subindo na velocidade constante, ele fica com peso aparente igual ao peso real. Por quê? Porque não tem aceleração. Agora a gente está chegando no oitavo andar e ele vai retardar. Olha o que aconteceu. Viu que da hora? Aceleração para baixo, diminuiu o peso dele, mas seria na verdade o peso aparente. Agora o que eu vou fazer? Eu vou botar de novo, segundo andar, que é onde eu moro. E a hora que ele for descer, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Aceleração para baixo. Nossa senhora, o peso aparente dele diminuiu. Agora o peso dele fica igual, porque a velocidade está constante. E agora o que vai acontecer? A hora que ele for retardar, a aceleração vai ser para cima, cara. Então o peso aparente dele vai ficar maior do que é. Chegando no segundo andar. Olá! Nossa senhora, você já tinha visto isso na prática? Caraca, teacher, que muito louco essa balancinha que você tem, o senhor caiu. Exatamente, se você percebeu, volta o vídeo caso você não tenha percebido isso, mas agora eu vou falar para vocês, é o seguinte, toda vez que tem um tipo de movimento lá, ele vai ter a massa parecendo que está maior. Toda vez que tem um tipo de movimento lá, parece que a massa é menor. Então, se você olhou a massinha do senhor caiu, ela era algo ali em torno de 50, tinha hora que ela ia para perto de 55, tinha hora que ia para perto de 45. Se você estivesse segurando o senhor caiu, você ia sentir que em alguns momentos ele tinha 55, ou seja, parece estar mais pesado, e em alguns momentos ele tinha 45, ou seja, parece que ele está um pouquinho mais leve. Como parece e é o peso, a gente vai chamar isso daí de peso aparente. Então, o peso aparente é esse acréscimo no peso ou esse decréscimo no peso que, na verdade, não existe. É só o resultado do movimento acelerado que acontece ali. Antes de começar, então, sobre o movimento acelerado, vamos falar sobre ele, porque muitas vezes a gente fica com a ideia de que acelerado é aumentar a velocidade. Nem sempre é assim, pequeno gafanhoto. Dá uma olhadinha aqui, ó. Toda vez que eu tenho um movimento acelerado, uma mosca aqui, eu vou ter um movimento, ela não vai sair, então ela vai ficar na aula o tempo todo com a gente, beleza? Toda vez que eu tenho um movimento acelerado, eu tenho um movimento que muda a velocidade. Esse muda a velocidade pode ser para mais, pode ser para menos. E aí, se você já tem decorado na sua cabeça que toda vez que ele acelera é positivo e freia é negativo, é melhor a gente tirar esse conceito aí. Vamos fazer o seguinte: quando você aumenta a velocidade, é porque você empurrou para o mesmo lado. Alguma coisa que está descendo. Se você empurrar para baixo, ele vai ganhar velocidade. Alguma coisa que está indo para a esquerda, se você empurrar para a esquerda, ele vai ganhar velocidade. Agora, alguma coisa, então imagina, você está jogando algum jogo lá, futebol, sei lá, a pessoa passa por você para lá, você segura na camiseta e puxa para cá. Manjou que é o contrário? Essa força que você faz vai fazer com que diminua a velocidade dele. Se alguma coisa está descendo e você bate e faz força para cima, você diminui a velocidade da queda. Então, o que eu disse para vocês aqui? Basicamente o seguinte: toda vez que eu tiver a velocidade e a aceleração para o mesmo lado, note que primeiro eu falei da velocidade. E eles são vetores, então bota o chapeuzinho. Aqui você vai ter um movimento acelerado. Então, o nosso movimento acelerado no sentido de aumentar a velocidade é quando velocidade e aceleração apontam para o mesmo lado. Os dois para cima, os dois para baixo, os dois para a direita, os dois para a esquerda. Show! E aí eu tenho o quê? Se eu tiver um movimento onde a velocidade é para um lado, então primeiro eu analiso a velocidade. Primeiro eu analiso a velocidade. A aceleração, ela muda a velocidade. Não tem como eu olhar primeiro o que muda e depois o que vai ser. Primeiro eu vejo o V, depois o A. Quando eu tenho a velocidade para um lado e a aceleração para o outro, aí eu vou ter um movimento que a gente chama de movimento retardado, que é o movimento onde ele vai diminuir a velocidade. Legal, legal? Só que a gente aprende na segunda lei do Newton.
do nosso amigo Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Eu tenho aceleração quando eu tenho força. Então, se eu tenho uma força para um lado, essa aceleração acaba sendo para esse lado também. Então, nós vamos fazer o seguinte, toda vez eu vou ter a aceleração e a força apontando para o mesmo lado. Então, se a minha força resultante é para a direita, a aceleração é para a direita. Se a minha aceleração é para a esquerda, a força resultante é para a esquerda. Teacher, entendi. Então, nós vamos fazer um movimento com 3 coisas. Velocidade, aceleração e força resultante. Perfeito. Primeira coisa que eu faço, analisar a velocidade. Como assim analisar a velocidade, teacher? Ele vai falar assim, ó, um corpo está subindo, um corpo está descendo. Pronto, analisei. Subindo, para cima. Descendo, para baixo. Segunda coisa que nós vamos analisar, para onde que está a força? Se a força resultante é para cima, quer dizer que ele está subindo, a força resultante é para cima. Então, a aceleração também é para cima. Aceleração e força andam juntos. Se ele está subindo e a força resultante é para baixo, então a aceleração também é para baixo. Porque força e aceleração andam juntos e a velocidade independe desses caras. Analisa o primeiro o V, depois o F e o A. Legal? Então agora vamos para o próximo passo. Por que problema do elevador? Porque é um movimento acelerado na vertical, ele vai aparecer dentro do elevador e no vestibular aparece também um helicóptero. Por que o helicóptero? Um avião voa assim, vum. O helicóptero ele consegue subir e descer na vertical. Então, os maiores exemplos, os maiores exercícios que a gente vai fazer é elevador e helicóptero. Fechou? Então, agora vamos analisar em relação às forças. Já que a gente está falando do elevador, teacher, desenha um para nós. Tá bom, então desenhei o cabo do elevador que vai puxar o elevador para cima. Só que o elevador só faz sentido se tiver gentes dentro dele. Não, porque se você chamar e ele estiver vazio, seria bom, porque ele vai lá e te pega. Ah, velho, então tá bom, vai. Ó, a ideia é que tem uma pessoa ali dentro. Essa pessoa, ela tem uma força aqui para baixo, que a gente chama de força peso. Quem está puxando o elevador é o motor dele, que puxa o cabo. Mas quem está puxando, quem está carregando a pessoa para baixo ou para cima, não é o cabo, ela não está segurando no cabo. Ela está no chão do elevador. Então, quem faz a pessoa se movimentar é o chão do elevador. Chão, contato. Contato é força normal. Então, aqui vai aparecer a força normal no menininho. Então, se eu for estudar o elevador, eu preciso pegar a força de tração que está aqui no fio. Aí o peso seria o peso do elevador mais as pessoas. Aqui no caso, eu quero estudar a pessoa que está dentro do elevador. Então, eu vou usar a normal e o peso da pessoa. Major diferença, o fio puxa o elevador mais as pessoas, então a tração e o peso de tudo. O chão carrega a pessoa, então força normal e peso da pessoa. Pode ter exercício dos dois tipos. Aqui eu vou analisar só a pessoa ali dentro. Vamos imaginar que o elevador, ele fala que está subindo. Ó, que bonito. Subindo acelerado. Ô, Ferinhas, se o elevador está subindo acelerado, olha só o que a gente entende. Para ele acelerar, ele tem que estar com a aceleração e com a força para o mesmo lado da velocidade. Então, o que nós vamos deduzir? Se ele está subindo, a velocidade é para cima. Se ele está acelerado, quer dizer que eu empurro, eu puxo ele para o mesmo lado. Então, ele sobe e a força resultante também é para cima. Legal? Na segunda lei de Newton, o que é força resultante para cima? Significa que o resultado das minhas forças vai dar um valor para cima. Eu só consigo isso quando a minha força é maior para cima do que para baixo. Então, se a força normal for maior que a força peso, tipo 50 e 40, vai sobrar 10 para cima. Então, para a força resultante ser para cima, eu preciso ter a normal maior do que o peso. Legal, legal? Então, nesse caso, eu falo que a normal é maior do que o peso. Manjou a linha de raciocínio que a gente fez para chegar aqui? Volta aí se não manjou, porque é essa linha de raciocínio que a gente vai ter que fazer nos exercícios. Então, vamos lá. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Força resultante em this case, normal menos peso, igual a m vezes o a. Aqui eu vou abrir o peso, vou colocar o peso como sendo massa vezes a gravidade. E aí eu vou colocar o m vezes o a do outro lado. Aí pego o mg e vai jogando para o lado de lá. E vai jogando. E aí vai ficar positivo. M vezes G
mais M vezes A. Aqui nós vamos fazer aquele negocinho que os professores de matemática adoram fazer, que é colocar em evidência. Como eu tenho massa em massa, eu vou colocar massa vezes G mais a aceleração. Então, a gente chegaria aqui nessa, vamos dizer, equação, que a normal é m vezes g mais a. Por que, teacher, você falou nessa e fez assim o simbolinho de que é mais ou menos? Porque, ó, se você sabe que a força resultante para cima te dá mais força para cima do que para baixo, e sabe jogar no FR igual a MA, você vem desenvolvendo o exercício e não precisa nem decorar a fórmula. Você mete bronca ali, já era. Firmeza? Agora, Titi, faz o seguinte. Subindo acelerado. Quando você pega o elevador, imagina que você vai do térreo até o 10º andar. Isso aí. Vou do térreo para o 10º andar. O seu elevador, ele ganha velocidade e aí depois ele vai manter aquela velocidade. Véio, é um elevador, não é um foguete. Que vai cada vez mais rápido. Ele ganha um pouquinho. A hora que ele chegar numa velocidade boa, né, não é ele que escolhe, né? Tá programado lá. Ele vai manter essa velocidade. Só que se ele manter sem parar, ele vai bater lá no teto do prédio. Então ele precisa parar. Ele para instantaneamente? Não. Ele vai ter que ir dando uma paradinha de leve. Então eu vou do 0 até o 10º. Do 0 até o primeiro, ele ganha velocidade. Do primeiro até o 9º, ele mantém. Aí do 9º até o 10º, ele freia. E para. Firmeza? Então só nisso a gente já tem 3 possíveis movimentos. Eu tenho ele ganhando velocidade, mantendo a velocidade e diminuindo a velocidade. Exatamente igual um carro que sai de uma esquina e vai para outra quando o semáforo fecha. Ele acelera, aí ele mantém a velocidade por um pedação da rua, a hora que ele vê que o semáforo está vermelho, ele diminui a velocidade. Sempre indo para frente. O elevador sobe ganhando velocidade, mantém a velocidade, perde velocidade, sempre indo para cima. É óbvio que depois ele faz tudo isso de novo para baixo. Mas, por enquanto, vamos pegar só esse lance aí, que é a partezinha que ele está lá no 9º para o 10º andar, quando ele está diminuindo a velocidade. Como que seria o lance do diminuindo a velocidade? Então, vamos desenhar de novo aqui o nosso elevador. Nossa, Titi, isso é muito bom de desenho. Eu fiz um curso. E aí eu vou desenhar o menino aqui, agora ele ficou verde, ali ele estava amarelo, beleza. E aí eu vou desenhar as forças. O peso continua sendo para baixo. A força normal continua sendo para cima. Força normal aqui nunca vai mudar, o peso também nunca vai mudar. Eles vão mudar de valor, mas o desenho vai ficar sempre igual. E aí o que está acontecendo? Para ele ir do 9º para o 10º, ele tem que subir. Então ele fala que ele está indo do 9º para o 10º andar. Então eu sei que ele está subindo. Só que ele vai diminuir a velocidade, precisa parar no 10º. Como ele precisa parar no 10º, então ele está subindo retardado. E aí eu tenho que, se ele está subindo, a velocidade é para cima. Se ele está retardando, quer dizer que ele está diminuindo a velocidade. O elevador vai subir e eu preciso puxar ele para baixo. Para alguma coisa que está subindo parar, eu puxo para baixo. Se alguma coisa que está subindo para parar, eu preciso puxar para baixo, então a minha força resultante é para baixo. Ô, Zigotinho, dá um zóio no desenho. Para a força resultante ser para baixo, eu preciso que o peso seja maior do que a força normal. Foca na aula, ó. Eu preciso que o peso seja maior do que a força normal. Legal? E aí eu vou fazer a mesma coisa da força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, eu vou colocar a força resultante como sendo peso menos a força normal, que é igual a massa vezes a aceleração. O peso, de novo, eu vou abrir em mg, vou colocar menos a normal, e aqui eu vou colocar massa vezes a aceleração. E aí eu vou colocar o mg, vou passar o ma para cá, então vai ficar mg menos ma, e a força normal vai para o outro lado, como sendo positivo. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o m em evidência de novo, e eu vou colocar g menos a, que é igual a força normal. Eu só vou virar aqui, só vou dar uma viradinha, para ficar o quê? Para ficar parecido com a fórmula que a gente chegou antes.
A gente chegou antes numa fórmula que era normal igual a blá, blá, blá. Aí aqui eu cheguei blá, blá, blá igual a normal. Então eu só vou alterar de lado. Vou fazer m vezes g menos a, para ficar bem parecidinho ali. Aí você fala, bem parecidinho nada, teacher. Lá era sinal de mais. Aqui o sinal é de menos. Pô, não dá nem para enganar vocês. Por que esse sinal de mais aqui? E por que esse sinal de menos aqui? Eu acho que você já conseguiu deduzir a parada. Olha para onde está a força. Quando a força resultante estiver para cima, nós vamos usar o sinal de mais. Quando a força resultante estiver para baixo, nós vamos usar o sinal de menos. Show de bola? Teacher, eu duvido de você. Desenhe o elevador descendo agora. Vamos ver se essa sua teoria vai dar certo. Tá bom, eu vou desenhar o elevador descendo. Aqui você sabe como que é, né, cara? Se eu não fizer o que as pessoas pedem, eles dão dislike e já era. Mas não estou pedindo like não, hein? Eu estou pedindo que você aprenda. Eu tenho uma pessoinha aqui de novo, para baixo, peso. Aqui eu vou ter a força normal. E aí, o que você me desafiou mesmo? Você me desafiou fazer ele descendo, né? Então vai. Vamos supor o seguinte. A pessoa chegou no 10º andar, agora ela quer voltar para o térreo. O que o elevador vai fazer? Do 10º até o 9º, ela vai ganhar velocidade. Pã. Depois vai manter do 9º até o 1º. Pã. A hora que ela estiver no 1º andar, ela precisa frear para chegar no térreo. Então, agora, do 10º para o 9º, ela vai ganhar velocidade. Então, a pessoa está voltando. Quando a pessoa está voltando, vai aparecer no seu exercício que esse elevador está descendo. E ele ganha velocidade. Se ele ganha velocidade, ele está descendo acelerado. Se ele ganha velocidade, ele está descendo acelerado. Ladies and gentlemen, descendo velocidade para baixo. Se é acelerado, imagina, a paradinha está descendo. Para ele acelerar, você tem que puxar ele para baixo. Se ele está descendo, para acelerar, você puxa ele para baixo. Puxa para baixo. Então, eu vou colocar a força resultante para baixo. Puxei para baixo. Nesse caso, para eu ter força resultante para baixo, eu preciso que o peso seja maior do que a força normal. Senhoras e senhores, peso maior do que a força normal, eu vou fazer FR igual a MA de novo, só que agora eu vou pular um pedação, porque é a mesma coisa. Olha o que vai ficar. Peso menos a normal igual a M vezes A. E aí, isso aqui a gente já viu, ó, igual a M vezes A. Eu vou jogar o N para lá e esse carinha para cá, vai ficar MG menos M vezes A, que é igual a normal. E aí eu vou colocar em evidência e eu só vou trocar isso aqui. Eu descobri que N igual a M vezes G menos A. Olha onde eu cheguei. Quando a força resultante é para baixo, o sinal ali é de menos. Vamos dar uma olhada no outro exemplo agora. Vamos dar uma olhada no outro exemplo. Ó, força resultante para baixo, dá um zóio na tela, força resultante para baixo, apareceu o sinal de menos. Força resultante para cima, apareceu o sinal de mais. Só que falta uma situaçãozinha. Teacher, você falou que o elevador ia descer tudo. Sim. A hora que o elevador estiver no 1º andar, lembra que eu conversei? A hora que o elevador estiver no 1º andar, ele vai frear para ele parar no 0º, no térreo. Então, a força-peso não muda o desenho. Lembra? Força-peso sempre o mesmo desenho e a normal para cima. Se ele vai frear, ele vai continuar descendo. Ele continua descendo, só que aí ele para no térreo. Então, para. Está descendo para ele frear. Como que você faz alguma coisa parar? Você empurra para o mesmo lado ou puxa ao contrário? Você puxa ao contrário, né, tiozinho? Ô, senhorita, preste atenção, moça. Se ele está descendo, a velocidade é para baixo. Se é retardado, quer dizer que ele está puxando ao contrário. Puxando ao contrário. Ah, teacher, pera. Você falou que quando a força resultante é para cima, o sinal é sinal de mais. Então, é só fazer G mais A é. Na prova aí para nós. Tá bom. Para a força resultante ser para cima, a normal precisa ser maior do que o peso. Como que acontece isso?
força resultante igual a massa vezes a aceleração, modo speed. Agora, força resultante vai ser normal menos o peso, que é igual a massa vezes a aceleração, a normal menos o peso, que é a massa vezes a gravidade. Eu nem estou acelerando, eu só estou falando rápido, eu não posso fingir que eu estou acelerando, porque eu não sei editar, então estou fingindo que eu estou editando e fazendo blá, 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 mas não é. Então, o normal aqui eu vou jogar para lá, vai ficar m vezes g, mais o m vezes o a, e aí eu vou colocar aqui, vai ficar normal, e aqui vai ficar a massa vezes o g mais o a. Aí, tá vendo? Ficou o G mais o A. Fingi que editei, tá vendo? Como eu falei, como é que eles vão acreditar? Ficou o G mais o A. Por quê? Porque a força resultante está para cima. Ah, então, Tite, faz um esquema para nós, né? Faz um esquema para nós. Mostra a fórmula aí de um jeito mais fácil. Tá, eu vou mostrar assim, ó. Força normal é igual a M vezes o G mais ou menos o A. Beleza? Força normal igual a G mais ou menos o A. Quando que você usa o sinal de cima? Quando a força resultante é para cima. Quando que você usa o sinal de baixo? Quando a força resultante é para baixo. Então fica M vezes G mais ou menos A. Sinal de cima, quando a força é para cima, ou a aceleração é para cima. Sinal de baixo, quando a força é para baixo, ou a aceleração é para baixo. Força e aceleração para o mesmo lado. Só que aqui nós temos um porém. Vamos analisar todos os casos? Eu comecei falando para vocês que o senhor Caio, ele aumenta e diminui a massinha dele. Então, ele passava de 50 para 55, de 50 para 45. Manjou que louco? Presta atenção comigo. O peso é sempre constante. Olha para a tela, olha para a tela. Eu vou falar que o peso aqui vale 50. Na verdade, entendeu? A massa e o peso são diferentes, são coisas diferentes. Mas para facilitar, lá o peso do nosso senhor Caio, ele registrava 50, certo? O que significa normal ser maior do que 50? Seria o 55. Então a força normal seria o 55, então a gente sabe que a hora que ele marcou o 55, eu estava subindo acelerado, que é a hora que eu apertei o botão 8, beleza? E a gente sabe também que a hora que eu estava voltando para o segundo andar, que é onde eu moro, ele marcou 55 também, porque a força é para cima, então a normal é maior. Quando o elevador estava chegando no oitavo, que ele estava subindo e freando, ele marcou 45. Então o peso vale 50 e a normal passa a ser 45. Por que ela marcou menos? Porque eu tenho força resultante para baixo, e isso gera um decréscimo aqui na força. O sinal fica negativo. Depois eu fui descendo, 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 e aí, a hora que ele começou o movimento para voltar, ele também marcou 45. Por quê? Porque se a força resultante é para baixo, eu uso o sinal de menos. Gera um decréscimo na força normal. Só que lá no começo eu falei para vocês que parecia peso aparente. Agora eu estou falando que a normal é o que parece? Sim. Por isso que alguns exercícios eles vão falar assim, qual é a peso aparente? Qual é a força normal? Qual é a força que o chão aplica no corpo? Essas três perguntas, ele está se referindo à mesma coisa. Show? Então grava isso. Se ele falar qual é a força normal, você faz essa fórmula. Se ele falar qual é o peso aparente, que às vezes vai aparecer PAP, peso aparente, você vai fazer a mesma fórmula. Peso aparente igual a M vezes G mais ou menos A. É a mesma forma, porque ele está pedindo a mesma coisa. Só que ele poderia pedir também, sabe o quê? Ele poderia pedir a força de tração. O que eu vou mudar se for a força de tração? A tração, ela puxa o elevador mais a pessoa lá dentro. Então, quando ele falar sobre a tração, você vai ter que pôr a massa total. A massa do elevador mais a massa de todas aquelas pessoas que estão lá dentro. É por isso que o elevador tem uma lotação máxima. Porque se ele estiver muito, muito, muito pesado, a hora que eu somar a aceleração, ele vai ficar mais pesado ainda. Isso pode ser que arrebente o cabo de aço. É mentira, o cabo de aço não arrebenta, mas força o motor, beleza? Um cabo de aço fininho, assim, ó, que nem essa caneta aguenta 10 toneladas. Mas o motor não vai aguentar puxar. Legal? Então, pediu peso, pediu normal, pediu a tração, é sempre essa fórmula que a gente vai usar. Show? Calma que ainda não acabou. A gente só estudou os 4 tipos de movimento acelerado, só que agora vai ser rapidinho, tá bom? Vamos supor que ele está subindo ou descendo com velocidade constante, que é aquele momento que eu falei que ele mantém a velocidade. Quando ele estiver mantendo a velocidade,
Tanto faz se é subindo ou descendo, show? Tanto faz se é subindo ou descendo. Nós vamos ter velocidade constante. Quando a gente tem velocidade constante, a gente volta para o nosso amigo Newtinho e pergunta para ele da inércia. E aí ele fala, opa, velocidade constante, força resultante nula. É a inércia, monstrão, é a inércia. Força resultante nula. O que significa força resultante nula? Que a normal não é maior nem menor que o peso nem é maior nem menor que a normal, as forças são iguais. Quando a força resultante é nula, a aceleração é igual a zero. Se eu faço isso daqui, ó, presta atenção aqui pro tio. Se eu faço o peso aparente, ou normal, ou tração, sei lá o que, igual a m vezes g, mais ou menos a, só que o a é zero, então você concorda comigo que normal fica igual a m vezes g? Ou seja, a normal é igual ao peso. Então, toda vez que a força é para cima, a normal é maior que o peso. Quando a força for para baixo, a normal é igual ao peso. Quando ele estiver mantendo a velocidade constante, a normal é igual ao peso. Show de bola? E aí uma última coisinha, que é uma coisinha eletrizante. Nossa, que bem velha essa gíria, né? Que é quando você cai em queda livre. O que significa uma queda livre? Livre de resistência do ar, livre de qualquer coisa. O cabo não vai segurar, o ar não vai segurar, não tem paraquedas, não tem nada. Teacher, então isso é ruim? É, mas a gente está estudando na teoria, tá? Sem aula prática, por favor. Na queda livre, a aceleração, ela é a própria aceleração da gravidade. Só que a aceleração da gravidade, ela é para baixo. Toda vez que a força é para baixo, a aceleração é para baixo, usa o sinal de baixo. Então, olha só que louco que vai acontecer. O peso aparente é igual a m vezes g mais ou menos a. Força para cima, sinal de cima, força para baixo, sinal de baixo. Então, aqui, quando eu falo que a aceleração é igual da gravidade e é para baixo, sinal de baixo, eu uso g menos a. Só que quanto vale o a? O a vale g. A mosca voltou. Ela gostou da aula, hein? Até a mosca está aqui na aula, hein? Quero você também. Vai ficar g menos g. Quando eu faço g menos g, eu falo que o peso aparente é zero. O que é peso aparente igual a zero? Parece que você não tem peso. É tipo você está flutuando. Se você estiver encostado em um banquinho, sabe quando você vai naquele elevador do Hopi Hari, aquelas coisas assim? Enquanto ele estiver parado, você está empurrando o banquinho para baixo, o banquinho te empurra para cima. Essa troca de forças faz com que você sinta que você tem peso. Você sente seu bumbum ali. Mas a hora que o bagulho cai, não tem mais esse encosto, não tem mais esse apoio. E aí você não sente o seu peso ali. Isso que é o peso aparente igual a zero. Eu não sei escrever porque a palavra é muito grande, mas é o princípio da imponderabilidade. Olha o tamanho da palavra, princípio da imponderabilidade. É quando você não tem essa sensação da força-peso. Show de bola? Show de bola? Então, se você entendeu, beleza. Agora, vou fazer um resumex desenhando o nosso elevador. Então, se você entendeu, beleza, já pode ir embora. Já está dispensado. Se você não entendeu, fica aqui para a gente fechar um negocinho. Ó. Térreo é o primeiro andar, é o zero andar. Aí eu vou ter o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto, quinto. E só tem 6 andares esse prédio aqui. O que vai acontecer é o seguinte. Quando eu ligar meu elevador, do térreo para o primeiro, ele vai subir, então velocidade para cima, e ele precisa ganhar velocidade. Então, a força resultante aqui é para cima. Nesse caso, vai ficar o quê? Vai ficar que a força normal é m vezes g mais o a. Do primeiro até o quinto andar, ele mantém a velocidade. Velocidade constante. Pã. O que acontece? Eu tenho normal igual ao peso. Não vai mudar as paradinhas ali. Do quinto para o sexto, ele precisa diminuir a velocidade para parar. Só que ele continua indo para cima. Então, a velocidade é para cima, a força resultante é para baixo, que ele precisa parar. E aí, se é para baixo, eu uso o sinal de baixo. Então, vai ficar N igual a M vezes G menos A.
Agora, olha só que muito bonito. Pegou ali, eu estou ali aparecendo, mas beleza, deu para ver que é o G menos A. Agora, a hora que ele for descer, opa, desce, 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 ele vai sair do sexto e vai vir para o quinto andar. Então, ele vai descer, velocidade é para baixo, e ele vai ganhar velocidade. Nesse caso, a força resultante é para baixo, que ele vai descer ganhando velocidade. Se a força resultante é para baixo, eu uso o sinal de baixo. Então, fica G menos A. Legal? Depois do quinto para o primeiro andar, ele mantém a velocidade. Então, a velocidade é constante. Nesse caso, é normal igual peso. Não vai ter muita emoção aí. Do primeiro para o térreo, ele precisa frear. Só que ele continua indo para baixo. Então, a velocidade dele é para baixo. Para você frear alguma coisa que desce, você faz força para cima. Força resultante para cima. Nesse caso aqui, nós vamos fazer que a normal é igual a massa vezes o G. Como eu estou fazendo força para cima, sinal de cima fica mais A. Fechou? Então, nas proximidades aqui de baixo, ó, ele vai ter o quê? Ele vai ter a soma. Nas proximidades ali de cima, ele vai ter a subtração. Então, parece estar mais pesado aqui embaixo, parece estar mais leve aqui em cima. Tem um exercício que ele fala assim, o cara está segurando sacolinhas de supermercado. E aí ele entra no elevador e ele aperta para ir para a casa dele. Onde que tem chance de estourar aquela sacolinha do supermercado? Onde? Onde parece que o que ele está segurando é mais pesado. Que seria onde? Aqui. Se ele estiver descendo com essa sacolinha do supermercado, cheia de coisinha ali dentro, onde que tem chance de estourar aquela sacolinha? Onde está mais pesado. Onde que está mais pesado? Aqui embaixo, a hora que eu somar. Firmeza. Se ele fala assim, por exemplo, um helicóptero vai carregar alguma coisa e ele usa um cabo e esse cabo aguenta uma força máxima de 1000 newtons. Firmeza? E aí eu tenho uma pessoa ali que ela tem, sei lá, quantos newtons, ou a mais do que isso, ou a menos do que isso. O que você pode fazer? Bom, vamos pensar. Se a pessoa tiver mais newtons do que a corda pode segurar, para ela não arrebentar, essa pessoa precisa parecer mais leve. Para ela parecer mais leve, eu tenho que usar uma dessas duas situações. Beleza? Agora, quando ele fala assim, qual é o máximo de aceleração que ele pode ter? Vamos pensar. Se a pessoa for mais leve do que o cabo, tipo, o cabo aguenta 1000 e a pessoa tem 700. A gente sabe que em duas situações, ou nessa, ela parece ser mais pesada. Quanto que ela pode parecer ser mais pesada? Se ela tem 700 e o cabo aguenta 1000, ela pode ficar com 300 a mais, certo? Então, ela pode parecer ter no máximo 1000. Como que nós vamos fazer? Parecer ter no máximo 1000? 1000 é o peso aparente. Só que a massa da pessoa, 70 quilos, que daria os 700. Então, aqui eu boto os 70 quilos. Aí a gravidade, que é 10, e eu descubro essa aceleração. Firmeza? Agora segue aí. Vou estopar essa aula por aqui, mas na mesma playlist aí do canal, que está movimento acelerado na vertical, entre parênteses, problema do elevador, alguns exercícios resolvidos para essa aula não ficar extensa demais. Um beijo!